Olá, meu nome é Silvio Sacramento e sou sócio consultor na Fábrica Escondida Gestão para Resultados. Nesse vídeo eu gostaria de apresentar para você uma ferramenta bastante eficaz na análise e resolução de problemas, o relatório A3. O relatório A3 é uma ferramenta desenvolvida pela Toyota para atender uma necessidade de transmitir informações entre suas diferentes plantas. Na época em que foi desenvolvido, o principal meio de comunicação entre essas plantas era o fax, e o tamanho máximo de folha que podia ser impresso era o tamanho A3, de 297 por 420 milímetros. Por isso, foi necessário desenvolver um template onde fosse possível consolidar todas as informações necessárias para o entendimento de determinada situação ou solução que coubesse nessas dimensões. O uso de símbolos, desenhos e ilustrações ajudaram e ainda ajudam muito na otimização do espaço. Por trás dessa ferramenta existe toda uma forma de pensar a solução de problemas que resulta na construção do A3. Essa forma de pensar chamamos de pensamento A3. O relatório A3 deve oferecer uma visão clara do problema ou situação que se pretende tratar. Ele deve ser simples e de fácil entendimento. Deve permitir compartilhar e revisar o processo com outras pessoas, consolidar uma grande quantidade de informações de diversas fontes, permitindo decidir com rapidez. E deve seguir o ciclo do PDCA. A sua estrutura, inclusive, já foi concebida de forma a atender esse ciclo, como representado nessa imagem. Antes de iniciar a elaboração de um A3, é necessário que todos os envolvidos tenham em mente e bem claro algumas coisas. Qual é o motivo da construção desse relatório? Qual a origem e de onde surgiu a necessidade desse A3? Ele veio de algum desdobramento estratégico? Estamos tratando de algum problema crônico do processo? Alguma melhoria de segurança ou meio ambiente da área? Além disso, é importante saber qual será o processo que iremos melhorar, qual o KPI que irá medir o resultado e qual será a meta. Essas informações devem estar bastante claras para que tenhamos um A3 focado no problema. Não há tempo nem espaço para informações desnecessárias. Construir um A3 também é um exercício de síntese, tem que ser simples, direto e focado. Esse relatório, que podem ver na tela, é o relatório de um de nossos projetos conduzidos no ano passado. Apesar de não estar em um tamanho que possa interpretá-lo ao todo, eu gostaria que atentassem à estrutura dele e como ele segue a lógica do ciclo do PDCA. Todo o lado esquerdo desse A13 e a primeira parte do lado direito estão dedicados à etapa P do PDCA, e podemos reconhecer 5 blocos dentro dessa etapa. O primeiro desses blocos podemos chamar de contexto. É nesse campo que iremos justificar a origem do A3, por que ele está sendo realizado, de que modo o problema que estamos analisando afeta os resultados da empresa, qual o impacto desse problema nos custos, satisfação do cliente, lead time, risco aos colaboradores, impacto ambiental ou qualquer outro resultado relevante para a organização devem ser explicados nesse campo. No segundo bloco, geralmente representamos um entendimento da situação atual, como o problema vem se comportando, quais as características desse problema, a frequência com que ele ocorre, quais as perdas associadas, quem são os maiores impactados e de que forma eles são impactados, entre outras informações. O terceiro bloco é onde definimos nosso objetivo ou meta. Qual é o resultado esperado desse A3? No bloco seguinte, consideramos uma análise mais detalhada e aprofundada do problema. Nessa fase, podemos recorrer a outras ferramentas, como o mapeamento do fluxo de valor, fluxogramas, gráficos de desdobramento de KPIs, ilustrações e desenhos técnicos, mapeamento de processos, entre outros. O quinto e último bloco da etapa de planejar representa o nosso estado futuro, aonde queremos chegar. Ou seja, após a análise do problema, como queremos que nosso processo se comporte após concluído o nosso plano de ação. O campo seguinte do nosso relatório é o campo dedicado ao D do PDCA, a etapa de execução. Comumente usamos em nossos projetos um diagrama de Gantt para representar o andamento das ações. Mas como o relatório é dinâmico, podemos ir atualizando ele ao longo do projeto e utilizando para reuniões de follow-up.
podendo usar esse campo para apresentar as ações que estão sendo realizadas. É recomendável, nesse caso, que em todas as reuniões seja apresentado um status atual do plano, se ele está no prazo, com atraso, quais os pontos de atenção e quais as ações críticas que podem comprometer o resultado final do projeto. Essas precisam ser acompanhadas bem de perto. O 7º bloco do relatório é usado para apresentar as ações já concluídas. O uso de fotos e desenhos volta a ser bastante indicado e útil nesse campo. É claro que geralmente não conseguimos incluir todas as ações, mas aquelas de maior impacto no resultado e as que irão garantir a manutenção dos resultados devem aparecer. Nesse momento, também podemos colocar novos padrões elaborados e os padrões que foram revisados do processo. Por fim, o último campo do relatório é dedicado à conclusão e ao aprendizado. Após a realização de um Hansei ou uma reunião de aprendizado, onde os pontos fortes do projeto devem ser valorizados e as oportunidades utilizadas como aprendizado para os próximos projetos, deixe registrado aqui quais foram esses pontos discutidos. Nesse campo também podem ser registrados recomendações de novos trabalhos que foram identificados ao longo do projeto. Nesse momento, vale a pena reforçar que o relatório A3 é dinâmico e deve ser usado ao longo do projeto, servindo ao término do mesmo como um registro da solução do problema. Não se esqueça de fazer a devida divulgação a todos que possam se beneficiar replicando total ou parcialmente o projeto. Também é importante ressaltar que o A3 é uma ferramenta adaptável. Seus campos podem e devem variar de projeto para projeto conforme a necessidade e adequação ao uso. O A3 que apresentei acima tem uma estrutura conveniente para este projeto, mas não quer dizer que não possa ter outros campos. Bom, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que tenha te agregado de alguma forma. Se quiser conhecer mais das ferramentas que trabalhamos e saber mais sobre a nossa consultoria, fique à vontade para acessar nosso site e nos contatar. Deixe também seu comentário sobre o vídeo e siga-nos nas nossas redes sociais para receber mais conteúdo como esse. Abraços e até a próxima.